Alinhando, então, nossa coluna, unindo as mãos em frente ao peito, fechando os olhos, sentindo a respiração, bem profunda e calma. Que as discussões do livro sejam proveitosas, que possamos abrir a nossa mente para as novas possibilidades, para os novos ensinamentos, que possamos ser livres, felizes, que possamos viver em paz. Iniciando, então, as discussões do capítulo 6. Capítulo 6 eu achei bem importante, um capítulo que traz um entendimento maior sobre o que realmente acontece dentro da mente, através dos estudos. E nesse primeiro capítulo ali, ele traz novamente algumas considerações sobre... na verdade, ele traz um experimento, né? Ele traz quase em todos os capítulos, ele traz vários experimentos, e o primeiro experimento que eu destaquei foi um trechinho aqui onde diz que, na página 151, este seria o tudo ou nada para o experimento. Normalmente alguém é exposto à água. Ah, sim, era o experimento da água gelada, né? E muitos de nós, inclusive, já experimentamos, né? Não da forma com que ele relata aqui, como esses voluntários fizeram, mas é o poder que a mente tem de se desconectar nem são sentimentos das situações voluntárias do corpo, como que poderia dizer aqui, vamos ver se eu encontro uma palavra aqui. Na verdade, é como se desconectasse da dor, né, dos sentimentos como se realmente se desconectasse das sensações do corpo físico. E eles fizeram esse experimento sem esse preparo, né, mental que nós fizemos na época que o Juliano acabou vindo para cá, porque nós associamos as respirações do yoga, né, para trazer essa exposição ao gelo. E ele traz aqui como uma experiência para ver se a pessoa estava realmente hipnotizada, né? Ele faz trabalho com hipnose, nesse capítulo traz bastante sobre hipnose. Eu, inclusive, uma vez veio um hipnotizador aqui, vira e mexe, vinha alguém aí, quando a gente tinha algum evento de educação e tal, e chamaram alguém voluntário, e uma dessas vezes eu acabei indo. Só que eu via, assim, o olhar de reprovação das pessoas, como se você se deixar ser hipnotizado é algo, assim, como você fosse vulnerável. E nesse capítulo eu senti que ele falou que as pessoas que são hipnotizáveis, elas têm um poder muito maior de cocriação, em termos assim, não seria essa palavra utilizada no efeito placebo, mas de criar a sua própria realidade e transpor uma camada interna ali do cérebro que ele mostra mais adiante ali nas figuras. E aí eu destaquei aqui que esse tudo ou nada para o experimento, normalmente quando alguém é exposto à água tão gelada, ocorre um reflexo involuntário de ofegar quando o líquido atinge o nível dos mamilos. A frequência cardíaca e respiratória aumenta,
a pessoa começa a tremer os dentes, começam a bater. Então, é o sistema nervoso autônomo assumindo o controle em uma tentativa automática de manter o equilíbrio interno, algo que não está sob controle consciente. Então, esse algo inconsciente, tanto eu quanto a Karine já experimentamos, e realmente, no primeiro impacto, quando você entra dentro da banheira gelada de gelo, é você sentir o queixo batendo, um descontrole do corpo, algo que é inconsciente mesmo, a partir do momento que você traz o controle para a consciência e pensa, não, eu respiro, eu sei respirar e eu trago essa respiração para dentro e eu começo a acalmar o meu corpo através da minha respiração, o meu próprio corpo começa a produzir calor e eu começo a achar interessante e gostar de ficar dentro da banheira gelada. Então, o poder da nossa mente, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que quem já fez esse tipo de experimento sabe exatamente do que eu estou falando. Então, essas experiências, elas nos levam para crer num nível de transcendência da nossa mente, assim, muito grande. Não sei se a Karine já gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido aí, para aproveitar, né, que a experiência fala dessa parte aí do gelo. Oi, tudo bem? Oi. Sim, eu também grifei umas partezinhas aqui, porque eu lembrei da experiência, né, que a gente teve, foi bem interessante mesmo, só que, lógico, com todo o preparo, como você falou, né, não em estado hipnótico. Nunca tive a oportunidade de experimentar a hipnose, mas tenho curiosidade também, porque eu gosto muito de experimentar tudo. Uhum. E sim, a gente não controla mesmo as reações do corpo, né? É o sistema autônomo que é a luta ou fuga, ele vai lutar pela sobrevivência. O que está me faltando naquela hora é calor, o que vai acontecer, né? Os meus dentes vão começar a bater, o meu corpo vai começar a tremer e o meu sistema, o meu corpo vai começar a trabalhar para promover calor e tal. E a respiração naquele momento da nossa experiência ajudou muito. Aqui ele fala que quando a gente consegue, não tem como saber também, né, Mary? Assim, a gente não estudando isso, não vivenciando, mas no caso, essa pessoa que ficou até o final do teste, ela é uma pessoa, sem dúvida, com um nível sugestionável altíssimo. O que eu entendi nisso? Que sim, que é uma pessoa que, com certeza, né? Se você aplicasse ali uma outra técnica de cura que ela precisasse, o efeito placebo nela seria praticamente 100%, né? Porque ela não está o tempo todo usando a razão. Ela consegue se deixar, vamos dizer assim, não ser tão crítica com o mundo externo, né? Não ser tão crítica com ela mesma em relação ao mundo externo. Ela se permite ser sugestionável. E às vezes a gente é muito resistente. Às vezes não, nós somos resistentes, né? Somos incrédulos, somos... Então, por isso que talvez não funcione tanto assim sozinho quando a gente tenta. Porque a gente não sabe silenciar a mente e ir um pouquinho mais lá no fundo onde tem que ir, que nem é tão fundo se for ver. Ali mais para frente ele fala das ondas, né? No próximo capítulo, acho que é. Então, não é tão longe. É a gente que não se permite ir, porque está sempre perguntando o porquê do porquê do porquê. Né? Não se desliga do externo, porque parece que só o que eu estou vendo através... Eu digo vendo porque a gente vê mesmo com as mãos, vê com os ouvidos, vê com os olhos, né? Então, só os nossos 5 sentidos estão aguçados no momento. A gente não... Lembrei muito do outro livro também, daquela xamã que a gente leu, Vivendo um Sonho, ali, alguma coisa assim, né? Que ela fala dos sentidos, que são inúmeros ali, ela até cita quantos são. A gente está tão bitolado, tão automatizado no nosso dia a dia, a prestar nem presta atenção nesses 5 que a gente tem, a gente aprende na escola. Então, né, às vezes falta isso, eu acho, a gente se deixar levar um pouquinho mais e olhar mais para dentro, mais para deixar o externo um pouco fora, o mundo
externo e ver que o real também é possível, né? Através de nós mesmos dentro, né? Acho que mais ou menos isso, essa primeira parte. Ele fala também daquela experiência que foi feita ali com aquele rapaz, e que aí foi feita toda aquela cena, né, para que ele atirasse, né? Achei incrível também, porque onde uma pessoa pode chegar e a influência que uma mente pode ter sobre a outra mente. Então, existem pessoas muito poderosas nesse sentido de hipnotizar e do deixar-se hipnotizar, porque você precisa estar aberto para você deixar com que alguém possa fazer esse tipo de interação contigo. Só que existem pessoas que andam no mundo tão desligadas de si mesmo que elas parecem que abrem mão de si, que elas são sugestionáveis o tempo inteiro. A gente vê que elas não pensam com a própria razão, elas pensam conforme vai a multidão. Ninguém pensa assim, de uma forma racional para encontrar uma lógica, por exemplo, em certas coisas. Por isso que eu me encantei e não me canso de falar do Vedanta. O Vedanta traz uma clareza, uma lógica tão grande para a vida da gente, uma lógica de ter o teu corpo da forma que ele é, de ter os pramanas, né, os 5 sentidos e tudo isso. E por isso que eu acho que eu gostei do livro, porque ele traz muito sentido também dentro da parte mais de laboratório mesmo, digamos assim, de estudo, né, científico, para o estudo dos Vedas, que é algo assim tão antigo, mas tem tanto sentido, faz tanto sentido, que, na verdade, assim, eu falo por mim, eu tinha épocas que eu andava como um zumbi, eu trabalhava 60 horas, qualquer pessoa que me falasse qualquer coisa, eu ia na onda, porque e a irritabilidade fica maior, você acaba se perdendo de si. Parece que qualquer um vem e te hipnotiza, de alguma forma ali você acaba indo na onda. Isso é muito fácil de acontecer com a nossa mente. Então, a consciência, trazer para a consciência, né, os nossos sentidos e entender que, através do poder do uso de uma manipulação de uma mente de uma outra pessoa, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu trouxe também, assim, pensamentos sobre os cuidadores, né, as pessoas que trabalham com terapias, e que às vezes entram, né, nessa energia, nesse subconsciente das pessoas ali, e tem muitas pessoas que dizem, entram, deixam aberto, né, depois não fecham, depois a pessoa fica meio lelé da cuca. Eu não vejo nesse sentido, eu vejo no sentido assim, as pessoas têm que estar preparadas para entender certas coisas, para depois entrar para uma terapia mais assim, mais punk, digamos assim, como gelo, por exemplo, né, e como respirações holotrópicas, tantas outras terapias assim, que são mais profundas. Eu acho que se a pessoa não está preparada, ela não entende e não tem significado aquilo, ela acaba meio que ficando meio lelezinha mesmo. Tem algumas pessoas, por isso que tem que cuidar, né? Se tem algum esquizofrênico na família ou e tal, que não pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu penso, assim, que a nossa mente, ela é tão placebo, como o cara explica aqui, porque, muito exemplo, para mim, esse livro, assim, ele traz muita coisa. É pílula que resolve o problema de depressão, tantas coisas que eles experimentaram. Claro que ele até cita que não é 100%. E aí, esse 100% é comprovado por quê? Porque a aceitação, a crença e a entrega, que é o próximo item que tem ali, elas não acontecem. É como você falou, Karine. É aquele apego ao ego, ao controle. Não, eu estou no controle. Eu preciso estar vendo. Tem gente que faz reiki com o olho aberto, para ver exatamente tudo o que está acontecendo. A Karine, não sei se já teve experiência com alguém assim. Mas tem que estar enxergando tudo, tem que estar vendo tudo, porque é uma desconfiança de que alguém vai fazer alguma coisa. Então, tem que haver uma entrega. E eu sublinhei que a sugestão, que é a sugestionar o cérebro, ela tem 3 elementos: a aceitação, a crença e a rendição. Quanto mais aceitarmos, acreditarmos e nos rendermos ao que estivermos fazendo para alterar nosso estado interno, melhores os resultados que podemos criar. Esse aqui é perfeito, tipo, foi a sacada do capítulo, eu acho. E aí ele descreve mais coisas ali sobre hipnose e tudo mais.
e fala dessa questão que a pessoa, às vezes, é capaz até de matar, sendo sugestionada, né, pela mente. Eu achei bem forte esse exemplo ali também. E depois ele fala ali do adicionando emoções. Não sei se a Marli gostaria de falar alguma coisa dessa primeira parte, e aí a gente vai seguindo meio que os capítulos, né? Pode ficar à vontade, Marli. Oi, tudo bem? Na verdade, eu acho que vocês estão falando do capítulo 7? Qual? Do 6, Marli. Estamos falando Nossa, do 6. Uhum. é que eu entendi que vocês fizeram na outra aula que eu não participei, o 6 e o 7, daí eu li o 8 e o 9. Não, nós fizemos só o 5 porque a Karine e a Patrícia não tinham lido o capítulo 6. Aí a gente colocou para fazer o 6 e o 7 hoje. Mas a gente já chega no 7, Marli, que é o que você leu para hoje, tá? Não, eu li o 8 e o 9. Ah, o 8 e o 9, entendi. Sim, Não. porque eu entendi que vocês tinham feito o 6 e o 7. Mas eu acho que eu coloquei lá na mensagem que era o 6 e o 7, eu acho, né, Karine? E na gravação também, Marli. Ah, mas eu não escuto áudio, né? Verdade, Ainda você não mais ouviu que é no áudio. horário normal. Se é no horário normal, eu não escuto. Não. Então tá, então vamos continuar, Karine, as discussões aqui. Pode continuar, que eu vou dar uma olhadinha. Tá bom. Bom, seguindo então, Karine, ali eu sublinhei na página 159, depois daquele desenho ali do cérebro, movimento da consciência, ali onde ela acontece, né, o fluxo de consciência, o cerebelo, né, o neocórtex, aonde que é o nosso cérebro límbico, onde as coisas, né, são totalmente inconscientes, onde a pessoa não pensa, né, ela simplesmente age. Então, tem toda essa dinâmica ali do nosso cérebro, que é bem bacana, eu gosto bastante. Nesse capítulo, eu sublinhei que no momento em que está tentando, você está fazendo força contra alguma coisa, porque está tentando mudá-la. É a não tentativa que faz a ação. Isso achei assim também bem interessante, porque quando eu solto, quando eu confio, quando eu acredito realmente, quando eu uno esses elementos que estão ali, quando eu aceito, eu acredito muito naquilo, e eu me rendo àquilo, não, realmente, olha, eu fiz tal coisa e não esperei nada, e aquilo aconteceu. Então, é eu me entregar para aquilo e deixar a coisa fluir, ela realmente acontece. Agora, quando eu fico tentando, quando a mente fica tentando, o que ocorre nessas tentativas? De acordo com o que a gente já lê, né, já estuda, o que ocorre? O controle, o ego controlador. Eu quero controlar porque eu quero ver como é que vai, e aí a pessoa começa a ter insônia, ter isso, ter aquilo, é somente o ego, e esse ego vai aparecer logo mais ali na frente. Gostei dessa figura também ali, a figura 6.2, que fala das emoções criativas, o altruísmo, e tem tudo a ver com os chakras superiores também, não fala em chakras nesse livro, mas é bem a linha ali onde corta, é do estômago para cima, e onde tem todas as emoções associadas, que combinam muito bem também com os chakras superiores, que é a gratidão, o amor, a alegria, a inspiração, a paz, a integridade, a confiança, o conhecimento, a presença e o empoderamento. Aí fala das emoções de sobrevivência, que tem tudo a ver com os chakras mais básicos, né, os mais humanos, mundanos, digamos assim, e é através deles que nós sentimos a dúvida, o medo, a raiva, a insegurança, a preocupação, a ansiedade, o julgamento, a competitividade, a hostilidade, a tristeza, a culpa, a vergonha, a depressão e a luxúria. Então, é o equilíbrio, né? Porque todas essas emoções e esse ego todo, ele não é para ser eliminado. Por exemplo, a dúvida, ela vai existir, mas é a consciência, através da confiança, eu desenvolvendo cada vez mais a parte superior de confiança, eu vou eliminando a dúvida. A dúvida vai se tornando assim, mera, tipo, agora me veio uma dúvida de 2 segundos, mas eu já trago a confiança e eu já decido por algo que eu sei que vai ser melhor. Então, achei bem legal isso daqui também. Sublinhei ali a parte onde diz que a figura 6.3, logo abaixo, que a mente analítica ou mente crítica é aquela parte da mente que você usa de modo consciente e da qual está ciente. É uma função do neocórtex pensante
e a parte do cérebro que é sede da consciência, que pensa, observa, lembra as coisas, resolve os problemas, e a mente lá que julga, analisa, compara, examina, questiona, polariza, escrutiniza, enfim, todas aquelas coisas, ela pega o que aprendeu com a experiência passada e aplica a um resultado futuro, ou a algo que ainda não experimentou. Então, traz muito essa questão do que nós vivemos hoje ser aquilo que nós vivemos, as repetições do passado. E naquele filme, Quem Somos Nós, naquele documentário, tem muito isso. Tem a parte lá onde a moça está casando e ela vê o cara traindo, mas ela remete a uma imagem que ela foi traída lá no outro casamento, e daí parece que a cena se configura da mesma forma, e ela age do mesmo modo. Então, dentro da cabeça dela, aparece muito bem essas associações. Inclusive, eu acho que o autor desse livro, ele também está nesse documentário, ele tem partes nesse documentário, então por isso que tem tudo a ver, e é uma coisa bem interessante para se assistir. Ele associa muito a essas... nós associamos tudo, e ali no capítulo 7 vai falar bem sobre isso, né? Como a extensão de nosso ego, a mente analítica também nos protege para que possamos nos mover e sobreviver melhor no ambiente externo, né? De fato, um dos principais trabalhos do ego é a proteção. Então, o ego existe para isso, tipo, para você não viver assim perigosamente, digamos assim. Ou não viver uma coisa sem sentido, às vezes, e ele te dá um termômetro do quanto você se joga. Mas ele, na verdade, tem que ter um ego saudável, uma compreensão do que esse ego está fazendo aí dentro. Não sei, Karine, que ia falando, vai levantando a mão aí, vai perguntando, tá? Porque eu vou indo aqui, eu sublinhei umas partes, sublinhei também aqui próximo que a mente analítica não trabalha mais para nós, mas contra nós. Quem analisa demais acaba ficando neurótico, doente, né? Porque fica só analisando o tempo inteiro, o que vão falar de mim, o que vão pensar, ou o que eu vou fazer se fizerem tal coisa. 90% do que a gente pensa, 95% nem acontece, né? E amanhã, e quando eu chegar lá, e o que vai acontecer? Essa mente analítica que fica contra nós mesmos. E o ego se torna altamente egoísta, certificando-se de que estejamos em primeiro lugar, porque esse é o trabalho dele. Então, o trabalho do ego é essa competição, é fazer com que eu me sinta o melhor, o maior, o mais poderoso, o mais reconhecido, o mais bonito, o mais legal, o que tem mais amigos, o top dos grupinhos, tudo isso é o ego. E o ego fará qualquer coisa para se fortalecer, para a remetida de emoções viciantes. Então, o que nos vicia no mesmo, é o ego. Interessante, né? Mas tudo isso aqui, acho que eu gostei muito desse capítulo. E tem a figura 6.4, que mostra a mente daí também. Que a mente consciente é só 5%. Todo mundo sabe disso, né? E a gente não sabe como trabalhar com esse restante. Que a mente lógica, o raciocínio e a criatividade, a vontade, né? E dentro do nosso subconsciente tem 95%, que são as nossas habilidades, hábitos, reações emocionais, comportamentos fixados, respostas condicionadas, memórias associativas, pensamentos e sentimentos de rotina, atitudes, crenças, percepções. Lá no próximo capítulo ele fala até do carro, né? Que a gente habitua tanto, é como se fosse o nosso carro. A gente acostuma com aquilo, com o modelo, e a gente só vai se dar conta de que o nosso carro ter mais consciência quando ele tem algum barulho estranho, quando tem alguma coisa esquisita. E aí a gente percebe que... E aí a gente começa a observar o carro de uma forma diferente. Senão, é sempre a mesma coisa. Meu carro é ótimo, meu carro é bom, eu embarco nele, vou trabalhar, e, enfim, e tudo isso vai acontecendo. Legal, né, descobrir essas coisas sobre a nossa consciência. E as memórias também ali que diz que, uma vez que as memórias implícitas são desenvolvidas a partir das emoções, da experiência, dos 2 cenários possíveis explicam como isso desenrola. O primeiro, um evento único com alta carga emocional pode ser rotulado e armazenado no subconsciente, ou 2, a redundância de emoções derivadas de experiências constantes é registrada repetidamente no subconsciente.
Então, muitas vezes, é subconsciente. É aquilo que já está registrado. É a carga emocional, ela é ressuscitada. É os famosos gatilhos. Está muito na moda essa palavra. Ah, eu ouvi tal palavra e aquilo foi um gatilho. Um gatilho para o nosso inconsciente, por exemplo, sei lá, alguém... vamos por um exemplo aqui, bem banal, comum. Alguém fala alguma coisa sobre você e você se sente muito triste, muito magoada, e daqui a pouco e você passa por uma situação ali, um vexame, e você sente vergonha por ter passado por aquilo. E alguém fala isso novamente e você sente toda aquela questão hormonal interna, a vergonha, o medo, como se você estivesse em público novamente, e às vezes você não está, mas a emoção desencadeada, o gatilho é o mesmo e faz com que você reaja da mesma forma, porque você já vivenciou isso lá atrás. Porque, como ali diz, como os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo, no momento em que você sente um sentimento, está ativando o corpo-mente, porque o corpo se tornou a mente subconsciente. Você acaba de entrar no sistema operacional. E esse sistema operacional é muito incrível porque você nota como as pessoas caminham. Você nota que as pessoas que se sentem sobrecarregadas demais, elas andam com os ombros para baixo. Você observa as pessoas que andam com o quadril proeminente, mais voltado para frente, como se estivesse andando com o quadril jogado lá para frente, a barriga mais para frente, vivem somente procurando as emoções primárias, né? A comida, a bebida, o sexo. Então, você já percebe, o corpo, a linguagem do nosso corpo é o nosso subconsciente. São coisas que inconscientemente nós temos, nós carregamos e que o corpo expressa. Se nós não temos consciência, o corpo expressa. O peito fechado, não me entrego, já fui traído 20 milhões de vezes, vítima, né? Se fecha total, então não abre o peito, não abre o coração. E acho legal porque o yoga trabalha isso, né? Abrir o nosso coração, abrir o nosso peito, fazer toda essa volta, porque assim como o corpo responde, assim como o subconsciente, o nosso corpo corresponde a ele, o nosso corpo sendo moldado, também o nosso subconsciente vai mudando. É um interligado com o outro, né? Legal, né, Karine? Então, é muito interessante, sim, porque, como ele fala, né, repetidamente, quando você automaticamente acaba fazendo alguma coisa à força do hábito e aquilo é prazeroso para você, você faz, que chega uma hora que teu corpo já reage sozinho aquilo, né? Ele fala aqui nesses pedacinhos que você leu aí. E isso a gente faz muito também com as outras emoções, né? Se por um acaso alguém gritou comigo e isso acende em mim alguma coisa, toda vez que alguém gritar, eu vou reviver essa mesma sensação, essa mesma emoção. Né? É bem interessante, me fez entender muita coisa de mim mesma, esse livro aqui está me ajudando bastante, assim, sabe? Claro, eu sei e afirmo aqui que eu tenho, sim, uma mente bem analítica, às vezes, e ela atrapalha, realmente ela atrapalha, porque seria tão mais fácil, às vezes, você se render, né? Meu Deus, eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, de me render e brincar com o meu filho. Sabe, eu nunca posso. Eu estou sempre inventando uma desculpa. Ah, mãe, vamos brincar. Não, agora tenho que fazer tal coisa. Eu nem tenho. Mas é automático em mim isso, entendeu? Isso eu consegui identificar lendo isso aqui. Sabe, é uma resposta que vem automática. Às vezes, eu nem penso, eu já falei que eu não posso. O que em mim? Por que eu não posso? Agora é outro caminho. Eu preciso ir buscar ou simplesmente me render e ir brincar, né? Só que, meu Deus, como é difícil, né, Mary? Como é difícil largar esses limites, essas crenças, muita coisa já está ali no nosso subconsciente antes mesmo da gente ter consciência de alguma coisa. Então, isso para mim é difícil, sabe? Mas não é impossível, né? Bem isso, Karine. Eu acho muito interessante. É difícil, é um trabalho, né?
Eu acho que tem muitas coisas que nos ajudam a entender e colocar nosso ego no lugar. E as duas imagens que seguem ali, a 6.6 e a 6.7, elas mostram bem a mente que é mais sugestionável, né? Que a mente analítica tênue, ela não tem não tem esse egão, né? Porque é um ego bem grandão ali na mente que julga, que condena, que diz que o fulano não pode ensinar tal coisa porque tem corpo de X, Y, Z, não pode ensinar porque não tem doutorado, mestrado e toda aquele calhamaço de coisas que eu não posso aprender uma lição com um mendigo, que a minha mãe nunca tem razão, que, meu Deus, é quadrada, gente, a gente não conseguia abrir, criar essa camada grossona que tem na 6.7, que é uma mente menos sugestionável, que é uma mente analítica e espessa. Ela não consegue sair da mente lógica, racional, para entender o que rola dentro do teu inconsciente. Então, essa mente, ela nem sabe que, por exemplo, ela é agressiva, talvez, porque por algum gatilho do passado, onde alguém agrediu ela, e ela não vai lá atrás para rever tudo isso, ressignificar tudo isso, e ela acaba reagindo sempre do mesmo jeito, e não para pensar, e não aceita. Geralmente são aqueles cabeça dura, né? Que provavelmente não vão conseguir criar essa realidade nunca, porque não acreditam em nada, porque acreditam que é um castigo de Deus, porque tem medo do julgamento. Imagina andar junto com aquele grupo que ali são tudo meio bruxa, nunca, não vamos aprender isso, não. Mexe com remédio, né, ali, herveira, remedieira, e bruxa da floresta, todas essas mentes, assim, muito fechadas demais, na verdade, elas são mentes muito limitadas, elas não têm um raciocínio mais lógico, né, para entender que a vida tem muito mais coisas do que só uma consequência de erros, né, e de coisas ao acaso, e de que eu controlo alguma coisa que, na verdade, não controlo. E na página 171, eu já deixo você falar, Marli, eu vou ler esse pedacinho que eu sublinhei. O que quero enfatizar é que, se você analisa a sua vida, se julga, é obcecado por tudo em sua realidade o tempo todo, nunca entra no sistema operacional em que os antigos programas existem, nem os reprograma. Não tem como reprogramar. Está se repetindo. Pode falar, Marli. Na verdade, foi bem essa frase que você acabou de falar que eu ia falar, que aqui onde que ele diz assim, que é para você, que vai funcionar bem, que é vantajoso tudo isso, quando você tem um equilíbrio também entre as duas mentes, a analítica e o subconsciente, né? O consciente e o subconsciente. Porque não adianta você ficar muito no racional e você vai sofrer, a gente sofre muito, né? Se você também não entrar para ser sugestionável, porque se você faz uma meditação e você não é sugestionável, você não aproveita, você não relaxa, você não se entrega, então você é uma coisa assim, eu sei disso porque eu já funcionei muito assim, então isso é difícil quando a gente é muito lógico assim, muito racional e a gente fica mais reticente e endurecido, né? Principalmente fisicamente. Você até comentou esses dias sobre isso numa aula de meditação. E ele fala aqui, quem é demasiadamente analítico tende menos a confiar sua vida e deixar-se ir. Que é essas coisas como quando a gente não consegue aproveitar, é uma certa desconfiança e não é... Às vezes não é conscientemente, às vezes é inconscientemente essa desconfiança sobre o que você está praticando, né? A pessoa, e aí ele fala, e a pessoa demasiado sugestionável pode ser excessivamente crédula e menos funcional também, né? Por isso que ele fala aqui que o que quer dizer que se estiver constantemente a analisar a vida e julgar-se obcecado com todos os aspectos da sua realidade, jamais acederá ao sistema operativo onde pode reprogramar-se os programas velhos, que é isso que você falou agora. Que você tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que, na verdade, entender, né? Compreender, né? O que está sendo feito, por que eu quero fazer. É como vocês estavam falando no início sobre
o gelo lá, como que funciona, você tem que entender ele antes, o teu cérebro tem que entender ele antes, porque se você entrar lá assim, vou chegar e vou me jogar lá, e você vai só sofrer, na verdade, né? Você não vai aproveitar não vai acontecer o que talvez deveria ter acontecido. Que, sobretudo, essa reprogramação é onde a nossa mente procura a cura, né? De várias coisas que a gente faz. Então, inconscientemente, porque, na verdade, esse tipo de cura, se você está muito no consciente, você não vai saber, você não vai deixar que aconteça. Então, a gente tem que ser sugestionável o suficiente para entender que muitas coisas, o nosso corpo, o nosso organismo precisa exatamente disso, né? Legal, Marli. É bem isso. E eu achei incrível também, assim, muitas coisas nesse livro tem comprovado algumas coisas que eu tenho estudado em outras linhas aí também, e nessa questão do corpo. Por exemplo, eu sugeri para algumas pessoas, algumas alunas até, que depois que fossem para outra atividade física qualquer, fizessem a meditação que fica gravada. Porque quando você cansa de alguma forma, tipo, ó, sei lá, vou praticar um esporte, vou fazer uma corrida, vou para academia, vou para não sei aonde, cada uma do grupo, enfim, tem, né, suas atividades, ou cada pessoa tem. O melhor momento para você fazer uma meditação é quando o teu corpo cansa total, assim. Quando você está cansado, que você pensa, meu Deus, eu não estou mais aguentando, será que eu consigo? Você toma um banho e é a melhor meditação da tua vida. E isso se comprovou aqui. Porque, por exemplo... Ele fala ali, né? Fala. Uhum, tu sublinhou também, Marli? Sim. Eu sublinhei ali, por exemplo, a fadiga física ou mental aumenta a sugestionabilidade. Alguns estudos mostraram que a exposição limitada a pistas sociais, físicas e ambientais por privação sensorial pode causar aumento da suscetibilidade. Fome extrema, choque emocional e trauma também enfraquecem nossas faculdades analíticas, tornando-os mais sugestionáveis à informação. Porque quando a gente passa por uma situação bem difícil de vida, por exemplo, uma quase morte, como foi no Covid para várias pessoas, como um filho doente, assim, uma situação onde você tem que entregar, assim, com todas as forças, tipo, se entregar na mão de Deus, de qualquer forma. Você não pensa mais pela razão, você entrega, você entra num outro nível, você encontra uma outra frequência dentro do corpo. Acho que todo mundo já experimentou, a gente não para, né, para analisar esse momento. Então, o cansaço, as privações extremas, como o gelo, aquela outra tenda do suor lá, que a Karine conhece por outro nome, são coisas extremas que a gente tem colocado. Que nem nós ficávamos, quando fazíamos os tempos em Mauna, sem falar por um bom tempo, para uma pessoa que tem o ego do falador, é muito complicado, sem comer determinado tanto de horas, né, para quem faz. Tem gente que surta fazendo a dieta, que tem que ficar assim algumas horas lá sem comer, tantas horas e tantas horas. Jejum intermitente. Isso, tem gente que entra num outro estado também, num looping, às vezes até de loucura, se ela não tem um equilíbrio. Então, esse tipo de coisa. Todas essas ajudam a tua mente a encontrar essa sugestionabilidade. E aí, ali, para finalizar esse capítulo, né, que a gente discutiu praticamente só ele, mas o outro, eu acho que é o mais um complemento desse. Eu não vi, assim, como tantas coisas como esse capítulo, que eu achei, assim, que ele é bem mais marcante, porque ele ensina já começa, né, ensinando como você adentrar esses porões, né, do inconsciente, através de todas essas práticas aí, de se forçar, né, de uma forma maior. Ele vai desmistificando a meditação. E nesse desmistificar ali, ele coloca até uma frase que a gente sempre fala, que a maioria das pessoas evoca imagens de um guru barbudo no topo da montanha, alheio aos elementos e sentado em perfeita quietude, um monge, né? E daí isso é o contrário, né? Que às vezes também tem mais abaixo ali, ou uma pessoa vestida com trajes elegantes de yoga, e parecendo serenamente livre da escravidão de todos os anos da vida cotidiana. Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? A meditação, nós movemos não apenas da mente consciente para a mente subconsciente, mas também do ego para a ausência do ego.
para além da percepção de ser alguém em um corpo, de materialista para imaterialista, para além da noção de tempo e lugar, da crença em que o mundo exterior é a realidade e da definição da realidade a partir dos nossos sentidos, para a crença em que o mundo interior é a realidade e que ao estarmos ali, entramos no que não tem sentido no mundo do pensamento, para além dos sentidos. Então, toda essa fala é que, na verdade, o que nós pensamos e imaginamos e vivemos como realidade, que é o mundo material, ele não é real. Na verdade, ele é uma tela de cinema. Porque o que seria real? Uma coisa que é impermanente, que é imutável, que não morre nunca. O que não morre? Tudo morre. O corpo grosso morre, os pensamentos desaparecem a partir do momento que o corpo grosso desapareceu, porque é através dele que eu projeto os pensamentos, os sentimentos, tudo mais. Então, o que é real? É o corpo grosso, essa imagem, é o todo fora? Ou é o que eu visualizo, o que eu internalizo dentro? A dita cuja alma, né? Todas as crenças religiosas pregam, mas o que realmente é, as pessoas não param para sentir, é uma crença como se fosse do lado de fora. Tipo, Deus está num lugar, eu estou em outro. Então, tudo está do lado de fora. Então, como eu posso adquirir algo tão íntimo, tão interno, uma coisa tão grandiosa de fazer tudo aquilo que a minha mente puder conceber, se eu não sou se isso não está em mim, se isso está fora de mim, sabe? É uma consciência bem, é um modelo totalmente diferente de ver e viver a vida, né? E aí traz até a meditação, né, como desafiadora, no próximo capítulo ali, que você foca demais nos problemas e fica obcecado com sua aparência, remói sua dor, pensa em quão pouco tempo tem para fazer o que precisa, e se apressa para aprontar as coisas. Soa familiar? Ele pergunta, né, se todas essas coisas que vêm à mente, né? Meu Deus, será que vai demorar? Será que, nossa, 10 para 7 vai acabar essa meditação? Será que vai dar tempo de eu arrumar não sei quem para ir para a escola, tomar o meu café, e começa a vir tudo aquilo, né? Ai, mas daí meu joelho, puxa vida, eu não posso ficar desse jeito, vou ter que virar, não queria parar no meio da meditação, vou ter que parar. Tudo isso, né? Tudo isso são os primeiros desafios. Mas depois que a gente vence nessa primeira etapa desafiadora, que é o treino que a gente está fazendo, né, meninas? Nas terças e quintas aí, é esse treino desafiador de trabalhando a mente, trabalhando a mente, trabalhando a mente, uma hora ela cede. Uma hora você vê que, nossa, uau, eu não vejo a hora de fechar meu olho e ficar ali, sabe? Que ali é o meu lugar. Ali é o mundo real e não o mundo da loucura que a gente vive, né, do lado de fora. Quer falar alguma coisa a mais desse capítulo, Karine? Ou Marli? Rapidinho aqui, só para encerrar. Uhum. É interessante mesmo, quando você falou ali, quando a gente está, nem sempre, como você disse, é um treino, nem sempre a gente consegue entrar naquele estado de meditação que a gente realmente deveria. Às vezes o externo está muito latente ainda, né? Uhum. Mas quando eu consigo, e que daí você às vezes chama, né, para voltar, eu não quero voltar, sabe? Eu quero ficar lá. É bem assim. E é legal que eu também sublinhei algumas coisas nesse subtítulo que ele fala que a maioria das pessoas é viciada nos hormônios do estresse. A gente vive nessa luta ou fuga, né? Mesmo com esse passo que a gente está dando nesses estudos aqui, volta e meia eu me pego, sabe, lutando ou fugindo de alguma situação ou alguma coisa ali, né? E daí eu achei legal que ele fala assim, que sem o mundo externo você não é um alguém com um corpo em algum lugar. E isso para o ego é assustador, né? Porque daí ele vai ter domínio do quê, né? Tipo, meu Deus, e agora? Achei muito interessante isso e faz muito sentido para mim, realmente. E que achei assim, bem legal, assim, para dar uma fechada boa, que o mundo não muda, é a nossa percepção que muda. Quando a gente começa a entender que o que está aqui fora não é o real, né? Que o melhor ainda, que tem muita coisa muito melhor, que não é só isso aqui. Eu achei muito legal.
que o vício reforça a crença de que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior. Por quê? Porque a gente está... E se for analisar, né, a gente dorme tantas horas, tipo 6, 8 horas, eu não sei vocês, mas a minha média de sono é essa. Nessas 6, 8 horas, quanta coisa a gente deve viver ali que a gente não lembra, né? E a gente, claro, por que para nós é mais forte esse vício e essa crença? Porque a gente fica muito tempo, penso eu, muito tempo ligado no 220, né? Vivendo realmente na luta ou fuga. Então, claro, que para nós a nossa mente consciente está sempre ali antenada, nosso ego está sempre querendo controle de tudo, querendo mandar em tudo, mas é nós mesmos que projetamos isso, né? Para nos entender, que está sempre buscando o que eu estou precisando no momento. Né? Estou com muito calor, quero água gelada. Estou com muito frio, quero uma coberta. Relaxa, curto frio, curto calor. Para de reclamar um pouco. Quando é quente, porque é quente. Quando é frio, porque é frio. A gente é muito assim, né? Marli, eu sublinhei ainda no final aí o porquê, né, de tudo isso, achei interessante também, como pode mudar suas crenças e se tornar mais sugestionável. Não para, ali diz, também a usar esse estado para programar sua mente subconsciente, não para dar tiros em um dublê com uma pistola de ar, mas para triunfar sobre quaisquer problemas de saúde, traumas emocionais, ou outros assuntos pessoais com os quais esteja lidando. Achei bem legal essa parte final ali, que diz exatamente que, na verdade, não é com o desejo de, nossa, vou ficar o dono do mundo. Tem pessoas que, inclusive, têm crenças limitantes, que agora vai vir no capítulo 7. Eu acho até que, nem sei se a gente vai discutir, porque não adianta também a gente ir atropelando o livro, né? De repente, seria mais legal a gente discutir o 7 e o 8 na próxima semana, né, mais com calma e tudo mais, para a gente ir vendo mesmo, saboreando tudo isso que ele traz como conhecimento para nós, e que ele fala muito das crenças limitantes, que às vezes tem aquela história de, ai, cuidado, você está se achando muito Deus, está querendo brincar com aquilo que você não conhece, né? É tipo, cuidado, não vá fazer tal coisa amedronto, né? Ainda coloco mais o medo ali em cima, está se sentindo, está se achando Deus. Fulano não vai prestar o que ele está fazendo, porque está se achando Deus. Mas ele fala que não é nesse sentido, né, de querer fazer coisas como coisas erradas, mas no sentido que ele coloca do poder que nós temos para nos autocurar, né, e entender todo esse processo subconsciente que nós temos, enfim. Agora eu vou deixar a palavra para a Marli, aí para você encerrar, Marli, o capítulo aí para nós, esse 6. Na verdade, você falou ali, eu acho que o capítulo 7 é bem interessante também, Mary, porque ele vai falar como que a gente cria as nossas crenças, né? A origem das nossas crenças, então acho que vamos deixar mesmo o 7 para a gente ir saboreando, como você falou, que acho que é mais interessante, né? Daí a gente faz esse elo entre um e outro, que a gente vai... É que nem a Karine falou, nossa, aí dá aqueles insights, né, na gente. Estou fazendo uma coisa, nossa, aparece, mas isso não aparece sozinho, é porque a gente já tem um grau, a gente já tem um conhecimento maior, a gente já tem uma evolução emocional, espiritual maior, que por isso que essas coisas surgem. Eu entendo assim, eu acredito assim, né? Então, eu acho que isso faz só bem para nós, né? Então, eu acho que a gente, assim, porque ele diz aqui, bem no início ali do 7, uma vez que o efeito placebo exige uma verdadeira mudança das crenças que temos sobre nós mesmos e sobre o que é possível ou não, para que o nosso corpo e a nossa saúde temos que identificar e perceber de onde vem. Então, a gente tem que conhecer as nossas crenças, que a gente tem muitas, né? E saber, assim, aprendendo a diferenciar elas e a tentar mudar, procurar mudar o que não está bom na gente para viver também melhor, né? Porque como a Karine falou agora, a gente vive no 220 e a nossa mente consciente, que é a mais fácil, a mais aparente, a mais que está mais... que a gente só tem os 5%, mas é ali que a gente está vivendo, sobrevivendo, né? Então, a gente está sempre no... Aí, quando você para um pouquinho ou quando você está muito cansado, você
aí às vezes busca o subconsciente para dar aquela relaxada e é onde a gente se encontra mais, né? Perfeito, Marli. Então é isso, né, meninas? Eu acho assim que é bem que nem você falou. Eu também vejo assim como os portais, os livros são portais. Eles são portais para o conhecimento. Eles estão aí, às vezes eles passam um milhão de vezes, como aquele Dançando o Sonho que a gente leu antes. Ele estava comigo mais de 10 anos, de 2008. Tipo, ele estava ali, mas eu não tinha vontade de pegar ele para abrir. Assim como tenho outros aqui guardados, sabe? Então, vai chegar o momento de abrir. Então, eu acho que esse aqui, bom, tanto que o nosso grupo de leitura é um grupo bem grande, e ele foi meio que, nesse livro, ele se reduziu. Eu não sei se as pessoas estão vendo depois, mas eu acho que tem que estar com uma mente muito aberta para você entender o que o livro diz e para fazer sentido. Porque não é todo mundo que já passou, como diz a Marli, por todo esse desenvolvimento mesmo interno de lidar com as próprias emoções, de passar por terapias mais, né, mais punks, de passar por problemas mesmo, situações onde você tinha que se vulnerabilizar e você teve que enfrentar e que você teve que expor, né, esse lado mais inconsciente. Eu acho que nós estamos, assim, nesse momento do livro, porque para mim tem feito muito sentido ele. Ele está, assim, bem dentro daquilo que a gente está estudando e tem feito total sentido. E eu estou curiosa porque no final ele ensina, né, as meditações, então acho que a gente vai poder utilizar também nos nossos encontros lá de terça e quinta essas meditações e aprender como utilizar esse efeito placebo na nossa vida, né, para nos curar e ajudar. Pode falar, Marli. Eu também estou curiosa para chegar lá no final para ver aqueles itens que estão lá. Eu ainda não fui lá, mas já vi que tem. Sim, é muito legal, né? Vamos finalizar então, meninas? Por favor, juntar as mãos em frente ao peito como um gesto de gratidão pelo nosso encontro, fechar os olhos, respirar e terminar esse ciclo, né? Esse ciclo de estudo de hoje, pedindo para que todos nós tenhamos paz, a nossa noite seja abençoada, que possamos, ao dormir, entrar em contato com esse lado nosso inconsciente para que possa surgir, né, coisas que nós precisamos saber para cada vez mais nos tornarmos seres humanos melhores. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Namastê. Beijo, garotas. Até amanhã de manhã. Beijo, beijo.